Resolveremos a questão 6.3 do capítulo 6 do Moisés. Uma partícula de massa m de 1 kg é lançada sobre um trilho retilíneo com velocidade de 3 metros por segundo ao quadrado e está sujeita a uma força F de x, dada por essa equação. E o A e o B são constantes, o x é um deslocamento em metros a partir da posição inicial. E ele pede o item A, B e C. Primeiro vamos entender que isso daqui é um movimento unidimensional, né? Ele está falando que o trilho é retilíneo, certo? Logo a gente teria algo desse tipo aqui. Então digamos que essa partícula esteja aqui no menos x1, na posição menos x1, certo? Com esse eixo aqui, tá? De referência, aqui é o ponto zero. Então ele está com velocidade de 3 metros por segundo para cá, para a direita. E pela equação, a gente pode ver que a equação é dada por menos A, e o importante é esse aqui, né? Ele está com menos aqui na frente, portanto, se a gente tiver um deslocamento de menos x1, a gente tem uma força que vai apontar aqui, ó, para o lado esquerdo. Claro que se isso daqui for maior, né, do que o A, mas observe que ele está sempre oposto, né, ao deslocamento, esse fatorzinho aqui. Aí se a gente tiver um deslocamento x1 positivo, a gente tem um deslocamento aqui, né, para a esquerda, né, para os negativos. Daí claramente aqui vai ser sempre, né, para o lado esquerdo, já que esse fator aqui todo sempre vai ser negativo, tá? Mas aqui tem essa pequena paradinha aqui, que se isso aqui for maior do que o A, né, isso aqui ainda vai continuar sendo se o A for maior que esse fatorzinho aqui, ainda vai continuar sendo para a esquerda em vez da direita, tá? Vamos fazer aqui um gráfico dessa equação para a gente observar um pouquinho melhor isso. E vamos trocar também aqui, ó, vamos colocar esses fatores aqui já, para a gente ter uma noção, ó. Então a gente tem que o A é 4 e o B é 1, né? Menos 4 menos x. Isso aqui é a nossa equação, então. Vamos fazer o gráfico. Nós temos esse gráfico aqui, né? Então quando o y for zero, né? Então isso aqui vai ficar igual a zero, fica o x igual a menos 4. E quando o x for zero, o y é menos 4, tá? Então nós temos esses dois pontos aqui que o gráfico corta esses eixos. Então observe que ela vai estar sempre oposto, né? Então se o deslocamento é negativo aqui, vai ter esse pedacinho aqui, ó. O pedacinho que a gente estava analisando lá, que o A ele vai ser maior que o B, né? Que o BX. Esse pedacinho aqui, mesmo assim, mesmo com o deslocamento negativo, ele ainda vai ser uma força negativa em vez de positiva, né? Como a gente estava falando que era oposto. Então tem esse pequeno detalhe. Mas aqui, né? Como nós dissemos, todo deslocamento positivo vai ter uma força negativa. Então uma força apontando para cá, por exemplo, dependendo do sentido que você coloca esses negócios, né? Então nós temos essa equação. O que a gente vai fazer então? Ele quer em que pontos do trilho a velocidade da partícula se anula. E vamos usar o trabalho aqui e as energias para desenvolver isso. A gente sabe que o trabalho é uma transferência de energia causada por uma força. Portanto, a gente tem formalizando isso daqui, ele fica como sendo a integral de f dr vetorial, produto vetorial. A gente integra esse produto aqui e a gente tem o nosso trabalho. Observe que a gente não vai ter muito problema, tanto porque aqui no caso vamos trocar esse R e deixar, vamos deixar R na verdade. Nós não vai ter muito problema por causa que o R é o deslocamento, né? E a nossa força já está em relação ao deslocamento. E a nossa força é unidimensional, então esse deslocamento aqui sempre, o deslocamento da bolinha sempre vai estar para o lado da força, né? Então não vai ter muito problema. A gente tem a integral de menos A menos BX em relação ao deslocamento que era x. A gente só faz o inverso da derivada aqui, né? Mais uma constante C. E esse que é o nosso trabalho dessa força, tá? Aqui, essa constante C, ela é nula, já que ela faz referência ao trabalho e no início não existia nenhuma energia assim de força, né?
não existe nenhuma energia de força na bolinha, então é zero. Portanto, a gente tem que o nosso trabalho ele vai ser igual a menos ax menos meio bx ao quadrado. E a gente sabe, né, que tem um teorema lá, o trabalho é igual a variação da energia cinética, e a energia cinética é meio de mv final ao quadrado menos meio de mv inicial ao quadrado. E observe que esse termo aqui, então, né, a velocidade inicial ela era 9, vamos colocar aqui, trocamos aqui, e a gente quer os pontos que a velocidade que a velocidade da partícula é zero, né? Os pontos que ele para, né? Esse ponto aqui é quando a velocidade final é zero, né? Então isso aqui tem que ser zero, tá? Essa energia aqui. Então o trabalho vai ser igual a menos 9 por 2 joule, 4,5, né, joule. Isso que tem que ser igual a menos o ax menos meio bx ao quadrado. Passa para o outro lado, vamos colocar aqui. A gente tem isso aqui, então, a gente só passou para o outro lado, isolou essa equação de segundo grau aqui, multiplicou por 2 a equação, e a gente chegou nessa equaçãozinha aqui. Vamos usar um Bhaskarazinho rapidinho aqui, só para a gente ter mais facilmente, né? C4a ao quadrado mais 36b, né? Por 2a, isso aqui 2b, certo? Acho que é esse aqui mesmo, né? Vamos arrumar essa equação, então menos a, mais ou menos, bota o 4 em evidência, ele sai da raiz ao quadrado, aí o 9 estava aqui, né? Mais 9. Aqui tinha 2a, que eu ia já simplificar, mas vamos simplificar aqui agora. Então a gente vai ter aqui, ó, menos 2a. Opa! Nem coloquei aqui, não, um x aqui então, né? Então o x ele vai ser igual a... Opa! Vou colocar direitinho aqui só pra... Tá, arrumei aqui então, a gente tem essa equaçãozinha aqui, a gente trocou os valores, a gente chegou no menos 4, mais ou menos 5, então a primeira raiz é o menos 9 metros, né? Começando pelo negativo, e o outro é o 1 metro. Portanto, nesses pontos aqui, quando ele percorre menos 9 metros e quando ele percorre 1 metro, a velocidade zero, né? Tem essa velocidade zero. Então nós temos isso aqui. Vamos construir esse gráfico aqui do trabalho só para ficar bonitinho para a gente observar. Então vamos criar uma outra telinha aqui, ó. Então vamos lá. O trabalho ele vai ser, vamos trocar os valores, né? O trabalho está onde? Está aqui, ó. Menos 4x, né? O a aqui. Menos x sobre 2. Acho que é isso, né? X sobre 2 ao quadrado, né? Que no caso é o quadrado. Que eu tinha que colocar, que eu esqueci. Certo. Ops. Vamos arrumar aqui, fazer o gráfico. Então aqui a gente tem um gráfico aqui do trabalho dessa força F. A gente fez até um uso aqui da otimização, né? Mas assim, se a gente derivar o trabalho, a gente acha a força, né? Como a gente integrou para achar o trabalho a força, se a gente derivar, a gente acha a força de novo, né? Então, se a gente igualar aquela força igual a zero, que é a derivada do trabalho, essa força aqui, né? A gente encontraria aqui é igual a zero, a gente encontraria o nosso ponto de inflexão, né? Onde nosso trabalho aqui começa a voltar para baixo, né? Então aqui o trabalho está subindo e aqui ele começa a descer de novo, tá vendo? Então observe que até do menos 8 a menos 4 ele exerce um trabalho positivo, e do menos 4 ao 0 ele começa a descer, ele
ele começa a diminuir o trabalho, né? Começa a virar um trabalho negativo. E do 0 para frente ele vira negativo, né? A gente fornece um trabalho negativo aqui. E do menos 8 para trás, ele também fornece trabalho negativo. O trabalho negativo seria você puxando energia do objeto, né? Então ele estaria perdendo energia. No caso, ele estaria perdendo cinética, né? Então aqui, por exemplo, quando chega aqui no menos 4, ele chega no máximo. Após esse menos 4, essa força F aqui, ó, começa a arrancar energia desse objeto até a velocidade zerar, né? Então a gente tem essa análisezinha aqui do gráfico, tá? Só para a gente completar aqui a análise. Então vamos fazer o item B aqui ali, o item B, que ele diz que faça o gráfico da velocidade da partícula entre esses dois pontos. E qual vai ser a nossa estratégia para encontrar? Vamos pegar o nosso trabalho aqui, né? Nosso trabalho, ele é menos AX menos BX ao quadrado por 2. E ele é igual à variação da energia cinética, né? Então, para a gente encontrar esse trabalho aqui, a gente vai fazer o seguinte. A energia cinética, a variação dela, é a energia em um ponto, né? Final, velocidade de um ponto final aqui, menos a inicial, que é 9 sobre 2, né? Portanto, a gente vai usar essa velocidade final aqui como se fosse qualquer velocidade em qualquer ponto x, né? A gente vai igualar e vai isolar essa velocidade final aqui. E daí a gente encontra a velocidade em qualquer ponto, dado nosso deslocamento, né? Então a gente vai encontrar algo desse tipo aqui, a velocidade em função do x. Então esse vai ser a nossa estratégia. Então vamos lá? Então ax menos bx ao quadrado, certo? Isso aqui tem que ser igual a meio de mv menos 9 sobre 2. E vamos isolar ela aqui. Encontramos essa equação aqui, fazendo as devidas manipulações. Eu só mudei esse aqui para deixar o VI, até que a gente encontrou uma equação com qualquer valores A, B, M e V inicial. E a gente só foi dando uma isoladinha, e acredito que está tudo certinho, que se não tiver errado algum sinal. Vamos lá analisar agora essa equação que a gente obteve. Tiramos a raiz aqui dos dois lados para ter só a velocidade em função do x. Certo? E observe que existe alguns problemas aqui com os valores de x, né? Para alguns valores, isso daqui pode dar negativo e a gente não pode ter uma velocidade, né? Não vai ter uma velocidade dos reais, né? Aí vai ser um problema. Então, quais são esses valores? Se esse aqui for negativo e esse aqui positivo, se esse aqui for negativo e esse aqui positivo, e só, né? Se os dois forem negativos, isso aqui dá positivo. Se os dois forem positivos, isso aqui dá positivo. Então, os únicos problemas vamos colocar aqui uma reta real, então. Teremos essas duas retas aqui. Vou colocar o 0 aqui. Esse aqui a gente tem uma raiz menos 9. No caso, a gente está analisando x mais 9, tá? Os valores aqui. E aqui vamos analisar um menos x. E aqui, né, eu taquei esse sinal de negativo para dentro desse cara. Você tem uma raiz aqui no 1. Então vamos lá. Para o x mais 9 ser menor que 0, o x tem que ser menor do que 9, né? Do que menos 9, perdão. Aqui menos 9, vamos fazer a mesma análise para esse. E aqui o x tem que ser maior que 1. Portanto, para esse lado aqui a gente tem negativo. Para esse lado a gente tem positivo. Para esse lado aqui a gente tem negativo, né? Para esse lado aqui a gente tem positivo. Olha só, mais com menos deu erro aqui, né? Aqui vai ser uma raiz negativa, então não pode ser. E aqui, ó, aqui pode e aqui não pode. Logo, o nosso problema aqui, o nosso x, ele tem que estar entre
é 1, ele tem que ser menor do que 1 e maior do que menos 9. Que são as duas raízes, né? Olha só vai ter velocidade nesses dois pontos aqui. Vamos esboçar esse gráfico aqui então. Então aqui a gente tem um gráfico, claro que eu não sei como ficaria o gráfico, né? Então use a tecnologia. Então a gente vem aqui no GeoGebra, a gente tem um gráfico desse tipo aqui. Então aqui a gente teria esse gráfico, com ponto menos 4, sendo a máxima velocidade que ele teria. A gente tem aqui. E aí quando chega aqui a velocidade se anula, a velocidade fica 0. E no menos 9 a velocidade 0 também. Então ó, ele aumenta a velocidade, daqui ele começa o ponto de reversão, começa a descer. É um semicírculo aqui, né? Certo? A gente teria esse gráfico aqui com esses valores. Então o item C ele pede para fazer que tipo de lei a que tipo de lei de força corresponde a f de x, o que não é difícil de perceber que seria uma força de Hooke. E aí por que isso aqui é uma força de Hooke? Observe que ele vai começar a oscilar, né? Então, olha, aqui quando ele chega no ponto de 1 metro, ele zera a velocidade, mas pelo gráfico de força, quando ele chega no 1 metro aqui, ó, por exemplo, digamos que aqui seja 1 metro, a nossa força começa a ficar negativa, né? Então, a 1 metro, a nossa f de x com 1 metro seria menos 5 newtons, certo? Então, ele teria essa forçazinha aqui, ó, fazendo força, né, para o lado contrário do que ele estava se movimentando. Então, ele vai começar a acelerar para o outro lado. E pelo trabalho, quando ele chega a esse ponto aqui de 1 metro, né? Digamos que esteja aqui. 1 metro aqui. Ele estaria recebendo energia, né? Uma vez que ele mudaria o seu movimento, já que no 1 metro a velocidade fica 0 e a partir dessa velocidade, né, ele vai começar a andar para o outro lado, ele vai ter esse ponto de inflexão por causa da força, né? E claro, ele tem essa velocidade, vai parando por causa dessa força que está indo para o lado contrário, né? Então quando chega aqui, ó, a força já estava empurrando ele desde esse ponto aqui para o outro lado. E aqui ela consegue fazer o movimento dele mudar de direção. Opa. E aqui então ele estaria com um trabalho, né? Então um trabalho aqui no 1 metro aqui. Seria esse carinha aqui, menos 4, menos meio, que daria menos 4,5 joules. Menos 4,5 joules, certo? Então esse aqui seria o trabalho que ele estaria fazendo nesse carinha aqui. E aí no gráfico de velocidade, por estar havendo uma força para o lado contrário, ele começa a se deslocar para o outro lado, a perder deslocamento, né? A voltar no nosso eixo de distância aqui. Então ele estava aqui no 1 metro. Essa bolinha tem uma força para cá, que está trazendo ela para o outro lado. Portanto, ela vai começar a se mover para esse outro lado aqui, né? E aqui ela vai começar a ganhar velocidade até chegar no menos 4 metros. E aqui ela começa a perder velocidade de novo, até ela parar no menos 9 metros e ia continuar esse fluxo. Então eles teriam um fluxo de vem para cá e depois volta para cá, certo? Então esse aqui é uma força de Hooke. Então força de Hooke pela justificativa dada.